Vamos lá então para o primeiro relato de hoje, que é Maledite teve o que merece. Opa! Tem dois títulos, na verdade, esse relato. Tem aqui, Maledite teve o que merece e A Lei do Retorno para uma Maledite. Cabelo, que cara. Bom, A Lei do Retorno para uma Maledite. Vamos ver. Olá, Ana, meu nome é Fulana. Já sei que vai me chamar assim durante o relato, então já deixei assim mesmo. E lembrando que se houver nomes já estarão trocados. Eu tenho 20 anos e moro em uma cidadezinha no interior do Rio de Janeiro. O relato que vou contar agora se passou comigo há uns anos atrás. E acredito que ele será útil para que as pessoas que assistirem tenham fé que a lei do retorno não falha para aqueles que praticam o mal. Antes de começar, devo explicar algumas coisas para facilitar o entendimento dos fatos. O meu pai tem 2 irmãos, a minha tia, Diana, e o meu tio, Denis. Todos filhos da minha avó, Antonella. E todos nós sempre nos demos muito bem. Eu era a única sobrinha dos meus tios e única neta dos meus avós. E todos sempre moramos perto uns dos outros. Eu cresci rodeada de mimos de todos eles. Era a princesinha da casa e tudo que eu pedia eu ganhava. Mas sempre dei mais valor à companhia deles do que aos presentes. Meus avós moravam em uma casa ao lado da minha casa, onde moro com os meus pais. Meu tio Denis morava em cima da minha casa e a minha tia morava na casa dos meus avós quando era solteira. Lembrando que essa minha tia só é 11 anos mais velha do que eu, então sempre fomos como 2 irmãs, crescendo juntas. Ela sempre foi e é até hoje a minha melhor amiga. O meu pai, então, se casou com a minha mãe. A minha tia se casou com um homem maravilhoso chamado Júnior e o meu tio Denis se casou com a Karine e a trouxe para morar aqui no andar de cima. Meu tio Denis vivia muito feliz com a Karine e as coisas começaram a melhorar mais ainda quando ele conseguiu um emprego muito bom que pagava muito bem, mas ele teria que trabalhar embarcado em alto mar. Portanto, os 2 se mudaram para uma casa maravilhosa e enorme em uma cidade perto da praia para ficarem mais próximos do local de trabalho dele. Nessa cidade, a vida deles era incrível. Eles tinham o carro do ano, uma casa enorme. Karine vivia comprando roupas caras e era cercada de presentes que o meu tio dava para ela, principalmente sapatos. Karine tinha tantos sapatos caros que podia encher um guarda-roupas. Era a paixão dela. Eles viviam uma vida de ostentação, de felicidade, sempre comendo em restaurantes chiques à beira da praia ou viajando para conhecer lugares novos. Meu tio até mandou tatuar o nome de Karine em seu braço e ela também tatuou o nome dele no braço dela. Era um amor sem fim. Até que um dia receberam uma mensagem. Minha tia Diana, que estava grávida de seu primeiro filho com o marido Júnior, havia marcado a data para fazer uma cesariana na semana seguinte e gostaria que o meu tio Denis e a sua esposa viessem para acompanhar o parto. Sendo assim, vibrantes com a boa notícia, eles fizeram suas malas e voltaram para cá, para passar 2 semanas na casa da minha avó para esperar o parto e recepcionar com todo o amor o novo bebê, que era sobrinho deles. Lembro-me que o bebê da minha tia nasceu em uma terça-feira, então no domingo da semana anterior, a minha avó mandou chamar todos da família para um grande almoço de comemoração. E foi nesse almoço que iríamos conhecer a Maledite. Nunca vou me esquecer da felicidade que estávamos sentindo aguardando a minha tia Diana e o seu marido Júnior chegar para almoçar com o bebê ainda na barriga. Quando do nada vejo ambos entrando acompanhados de uma mulher muito estranha. Seus cabelos eram ruivos tingidos com uma tinta ruim.
ruivo tingido com uma tinta ruim que os deixavam com um tom de vermelho sangue. Seus dentes eram um pouco para fora da boca, suas roupas eram muito vulgares para um jantar de família. Ela vestia um top preto com a barriga enorme para fora e um micro shorts branco que deixava a polpa do bumbum à mostra. Além de estar calçando chinelo de dedo. Uma roupa que, além de feia e vulgar, era apelativa, visto que estávamos no mês de junho e fazia um frio de doer. Mas dizem que piriguete não sente frio, não é mesmo? Vê-la entrando na casa da minha avó me deixou extremamente tensa. Eu senti um arrepio dos pés à cabeça, eu senti um arrepio dos pés até a nuca. Estômago embrulhado, e eu sentia que desde o primeiro olhar ela já me fuzilou com os olhos. Péssima primeira impressão. Nesse dia, minha tia Diana a apresentou para toda a família como sendo a prima de seu marido. E como que por mágica todos ficaram de 4 por ela. Mesmo que ela não esboçasse simpatia nenhuma, todos simplesmente a amaram. Ela até tentou puxar o meu saco, mas eu, como confio em cada faísca do meu instinto, não dei confiança para ela. Fiquei no meu canto durante todo o almoço e todos que deviam estar comemorando a chegada do bebê só tinham olhos para ela. Ela demonstrou um interesse muito particular no meu tio Denis. Ela o tocava no braço como se já fossem íntimos, e aquilo me incomodava. Eu não achava certo. Ela então resolveu fazer amizade com a Karine, forçando uma simpatia tão falsa que me dava nojo. Em pouco tempo de conversa, era como se a Maledite, meu tio Denis e a sua esposa Karine fossem assim 3 melhores amigos que se conhecessem a vida toda. Me lembro que ela servia o prato deles, servia copos de bebida para eles, tudo forçando a amizade. Bom, esse dia passou. O bebê da minha tia nasceu lindo, mas muito pequeno e prematuro, com a saúde muito fraca. A cesárea havia sido marcada justamente porque o coração do bebê não era forte para passar por um parto normal. Ficou uns dias no hospital, na incubadora, para fortalecer os órgãos, e a minha tia Diana e seu marido precisavam ficar no hospital dias e noites com ele. Após assistirem o parto e darem auxílio aos pais do bebê por uns dias, o meu tio Denis e a Karine voltaram para a cidade onde moravam. Mas desde o primeiro dia as coisas mudaram completamente. Karine tornou-se amiga de WhatsApp da Maledite. Viviam trocando mensagens e a Maledite dizia estar sempre orando por eles e pelo casamento deles. Coisa que Karine achava estranho que ela reforçasse com tanta ênfase todos os dias. Karine então começou a sentir uma dor insuportável nas costas. Sentia tanta dor que analgésicos fortes já não adiantavam mais. Com seu marido embarcando a trabalho, ela chegou a ficar dias sem conseguir se levantar para tomar banho. Ela pedia a uma vizinha que levasse comida para ela e a ajudasse a ir ao banheiro apenas para fazer suas necessidades. E assim foram durante 15 dias, até que meu tio retornou para casa após os dias embarcado no trabalho. Trabalhando, né? E vendo o estado que estava sua esposa, a trouxe de volta para cá, na casa da minha avó, visto que aqui existem excelentes hospitais para que eles pudessem descobrir a origem da dor nas costas de Karine. Quão surpreendente foi para toda a família descobrir que Karine tinha câncer nos ossos em estágio avançado. Havia um tumor tão grande em suas costas que havia quebrado uma de suas vértebras. Por isso a dor era insuportável e limitava os seus movimentos. O mundo de todos da família desabou.
Ficamos sem chão e todos muito sentidos pelo sofrimento daquela mulher que era amada por todos nós, todos, menos a Maledite, que chegou ao hospital totalmente disposta e com uma positividade além do que a realidade permitia ter. Até hoje não se sabe como a notícia foi parar no ouvido dela, já que todos alegam não ter contado. Karine foi operada para a remoção de um tumor da coluna e um no abdômen. Lembre-se dessa parte. Karine tinha uma enorme cirurgia no mesmo lugar da cesárea, só que com uma abertura de um lado do quadril a outro, com pontos. E nessa operação, perdeu totalmente os movimentos das pernas e dos pés, e parcialmente os movimentos dos braços. Os médicos disseram que os movimentos do braço poderiam voltar ao normal com fisioterapia, mas no caso dela, o tumor era maligno e voltaria a crescer antes que ela se recuperasse. Sendo assim, concordaram em levar Karine para a casa da minha avó para que ela pudesse ficar mais confortável. O meu tio Denis precisava de muito dinheiro para pagar o tratamento de Karine. Então, ele precisou retornar sozinho para a cidade onde morava para trabalhar. E deixou Karine aos cuidados da minha avó. Porém, a minha avó já é uma idosa com 70 anos e osteoporose. Não conseguia fazer sozinha algumas partes do tratamento que Karine precisava, como dar banho de leito ou trocar as fraldas dela. Então, eis que surgida do inferno brota a Maledite e se oferece para ajudar minha avó a cuidar de Karine. Desse dia em diante, Karine só piorou. Não conseguia se alimentar, nem levantar o pescoço e chorava compulsivamente como se não suportasse mais a dor que era estar viva. Uma semana depois da operação, a minha avó deixou a Maledite dar banho sozinha em Karine, coisa que nunca havia feito antes, porque a minha avó gostava de acompanhar de perto os cuidados com ela. A minha avó foi então até a cozinha e deixou as duas no quarto para o banho de leito, quando de repente escuta os gritos estridentes e desesperados de Karine vindos do quarto, e correu para ver o que estava acontecendo. Ao chegar lá, se depara com uma cena de filme de terror. Eu tô lendo aqui para ver se eu posso contar, peraí. Karine está sentada na cama com os seus pontos da barriga todos abertos. E havia sangue para todos os lados. Maledite está ao seu lado, dizendo com uma voz perturbadoramente calma: Calma, Karine, o médico fecha isso aí de novo. Para de escândalo, amiga. A minha avó entrou em desespero, ligou para o meu pai porque nós moramos ao lado. E ele ligou para a ambulância, que chegou em menos de 10 minutos e levou a Karine para o hospital. Chegando lá, o médico fechou novamente os pontos e disse que precisaria de uma força descomunal para que eles tivessem aberto. Realmente, gente, ponto não abre todos assim. Meu Deus! Olha, para vocês terem uma ideia, quando a gente faz cesárea, ou mesmo quando fez aqui os pontos da cirurgia, eu ficava o tempo todo perguntando para as enfermeiras e para o médico: eu realmente posso fazer força para levantar? Não vai arregaçar, sabe? Abrir tudo, para dar a impressão que vai fazer pá, 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 e abrir tudo, sabe? Mas não é assim. Eles falavam: não, pode levantar, normal. Então não é fácil abrir ponto assim, não. Ainda mais, tipo, todos. E é o que o médico falou. É preciso uma força descomunal para que esses pontos tivessem se aberto. Força que Karine não tinha, porque não tinha mais movimentos. E que provavelmente alguém a havia mudado de posição tão bruscamente que os pontos estouraram. Ai. Claro que a Maledite se fez de vítima. Chorava lágrimas de crocodilo dizendo que foi sem querer, mas nunca se desculpou. Karine não saiu mais do hospital.
Ficou internada em um estado lamentável e a Maledite não saía de perto. Ela ficava no quarto do hospital o tempo inteiro e, como só era permitido que 2 acompanhantes ficassem no quarto de cada vez, somente ela e o meu tio Denis ficavam lá, impedindo que outras pessoas da família subissem para visitá-la. Maledite tinha uma positividade forçada naquela situação e ficava dizendo: "Ai, amiga, você tá linda, vai sair dessa com certeza. Continuo orando por você e pelo seu casamento." Maledite reforçava tanto que orava pelo casamento do meu tio com a esposa que chegava a incomodar quem escutava ela dizer isso. Karine, então, teve um derrame, entrou em coma e faleceu. Meu tio perdeu o emprego ótimo que ele tinha, perdeu a casa que ele tinha porque ainda estava pagando e não tinha mais dinheiro para acabar de pagar, porque precisou pagar o tratamento de saúde de Karine. Precisou vender o carro para ter algum dinheiro guardado e voltou a morar com a minha avó. Nesse cenário, todos achamos que a Maledite iria dar um tempo de frequentar a casa da minha avó, já que a sua amiga havia falecido. Ela não precisaria mais ir lá sob o pretexto de cuidar dela. Pelo menos foi o que pensamos. 3 dias depois do enterro de Karine, eu precisei ir para a escola fazer uma prova que não poderia faltar. Na época eu tinha 15 anos e estudava em horário integral, portanto só chegava em casa 10 horas da noite. Nesse dia eu cheguei em casa e, como eu morava no 2º andar, consegui enxergar por cima do muro que dava para o quintal da casa da minha avó. Porém, percebi que as luzes no quintal dela estavam acesas. Achei estranho porque já era tarde da noite e normalmente a minha avó dorme cedo. Então fui na ponta dos pés, lentamente, sem fazer barulho, como uma boa adolescente curiosa, fui lá bisbilhotar o que estava acontecendo. E vi a Maledite com uma mangueira aberta, lavando o quintal da minha avó àquela hora da noite. Eu fiquei olhando por um tempo e percebi vários movimentos suspeitos. Maledite pareceu riscar a porta da casa rapidamente com algo que parecia um prego. Depois pareceu enterrar alguma coisa nos vasinhos de planta da minha avó e jogou no chão uma aguinha transparente que estava num frasquinho no bolso dela. Eu não me dei conta na época que ela poderia estar fazendo algum trabalho, alguma macumba, sei lá, com essas coisas. Apenas levantei a cabeça no muro e disse: "Maledite, a minha avó tá bem? Por que tá lavando o quintal dela?" Curta e grossa mesmo, assim. E ela se assustou, virou para mim com os olhos arregalados e com uma expressão de raiva e me disse: "Sua tia tá passando por um momento muito difícil." E seu tio está passando por um momento muito difícil e eu vim ajudar ele e a dona Antonella. Eu não respondi, apenas achei muito suspeito e entrei em casa. 3 semanas após a morte de Karine, eu estava chegando em casa e percebi que o carro da minha tia Diana estava na porta da casa da minha avó. Eu estava morrendo de saudades dela, já que com o bebê recém-nascido em casa, ela quase não vinha mais me visitar e eu evitava de ir lá para não atrapalhar a rotina. Quem tem bebê recém-nascido sabe como visitas toda hora pode ser incômodo. Então, como de costume, entrei correndo na casa da minha avó, toda feliz e sem bater na porta, como sempre fiz. E a minha avó nunca se importou com isso. Pelo contrário, ela sorria alegremente e adorava as minhas surpresas de ir vê-la de repente. Mas dessa vez eu quase caí dura. Me deparei com o meu tio abraçando as costas da Maledite. Os dois sorrindo e a família toda em volta, toda feliz. Mas foi só ela me ver que fez uma cara de raiva e disse: "Nossa, menina, você não bate na porta, não?" Eu fiquei tão chocada e sem reação. Como ela ousa dizer isso? Eu nunca precisei de cerimônia para entrar na casa da minha avó.
Era como se fosse a minha casa também. Mas dessa vez ninguém me defendeu das duras palavras da Maledite. Eu fechei a minha cara e disse: essa casa é minha. Quem precisa se anunciar é você que é visita. Depois que eu disse isso, a minha tia Dayana me puxou pelo braço, sentou comigo na sala e me deu a pior notícia que eu poderia receber. Minha tia, que era como a minha irmã, olhou brava para mim como se não fosse ela mesma, de um jeito que ela só fez uma vez na vida, e disse: seu tio e a Maledite agora estão namorando. Seu tio não suportou ficar sozinho. E a Karine nunca deu filhos a ele. Ele quer se casar de novo para ter filhos e já está no limite da idade para isso. A Maledite é uma mulher boa e também tem o sonho de ter filhos. Ela é a prima do meu marido e é da família também agora. O meu mundo desabou. Aquela mulher repugnante que havia estourado os pontos da Karine, que eu tanto amava e considerava minha tia de coração, havia ficado com o meu tio em menos de um mês depois da morte de Karine, que ela dizia ser sua amiga? Meu coração partiu. E para piorar, a minha tia Dayana parecia cega perante o absurdo da situação e me obrigou a abraçar a Maledite e pedir desculpas. Eu fiz isso, chorando muito, de raiva. E no meio daquele abraço nojento, a Maledite ainda fez a sonsa e disse: por que você está chorando? Está com ciúmes do seu tio? Eu interrompi o abraço, olhei bem nos olhos da víbora e disse: eu sei quem você é e eu tenho nojo de você. E saí correndo de volta para casa. Naquela noite eu não dormi. Eu tive uma febre muito alta e eu tremia de nervoso. Eu sei bem como é isso. Minhas costas queimavam no lugar onde a Maledite havia colocado as mãos durante o abraço. E eu não parava de vomitar. Eu tive noites terríveis durante um mês. Parei de frequentar a casa da minha avó para não ver os dois namorando lá. A Maledite fez meu tio vender todos os pertences de Karine e o fez remover a tatuagem com o nome dela que ele tinha no braço. Eu me lembro que pedi para minha avó para guardar para mim um par de sapatos da Karine para eu guardar de recordação, porque eram os sapatos que ela mais gostava quando estava viva. Mas a minha avó disse que foi a primeira coisa que a Maledite vendeu. Apenas 2 meses depois da morte de Karine, meu tio e a Maledite se casaram. Eu fui a única que não compareceu. Jamais iria compactuar com esse absurdo e desrespeito à memória de Karine. Todos da família pareciam cegos de amor por ela. Ninguém via como ela manipulava tudo ao seu redor. E até ficar perto dela era difícil para mim. Como se ela tivesse uma energia pesada e negativa. Depois que se casaram, o meu tio Denis e a Maledite se mudaram da casa da minha avó e foram morar do outro lado da cidade. E eu voltei a frequentar a casa da minha avó. Um dia eu percebi, já há algum tempo, todas as plantas da minha avó haviam morrido e que nunca mais nada nasceu ou vingou naqueles vasos de planta. Como que por um milagre eu me lembrei do dia que a Maledite estava enterrando alguma coisa neles. E fui correndo olhar a porta onde vi ela riscar alguma coisa. E me assustei muito quando vi uns símbolos esquisitos desenhados com alguma coisa que parecia ser um prego ou algo pontudo como uma agulha. Eu não sabia o que eram os símbolos, então fui pesquisar na internet e vi que eram símbolos de magia. Mais especificamente, magia para amarração. Não quis continuar lendo para me aprofundar. Eu somente li esse pedaço e fiquei com muito medo. Mas aquilo fazia total sentido. Desse dia em diante, eu passei a orar todos os dias para que Deus protegesse o meu tio e todos da minha família, dessa Maledite e de suas práticas de magia. Certo dia, conversei com uma pessoa que tinha entendimento sobre esses assuntos e que tinha muita fé em Deus.
E ela me disse que nada que uma pessoa faz para prejudicar o outro volta para ela em forma de felicidade. Que a Maledite apenas iria pagar um preço muito alto pela sua maldade. E essa pessoa estava mais do que certa. Depois de se casar, Maledite recebeu a notícia que nunca poderia gerar filhos, que era o seu maior sonho. Ela então passou a tratar mal os filhos da minha tia Diana, talvez por inveja, o que despertou a ira da minha tia e da minha avó, que não deixavam mais ela chegar perto das crianças e já não tratavam mais a Maledite bem. Eu hoje, com 20 anos, já não sou mais aquela adolescente que tinha medo dela, pois hoje eu sei que Deus é mais forte que a maldade dela. Certa vez, a vi gritando com o bebê da minha tia Diana. Consegui ouvir os gritos dela de longe, então por instinto eu corri da minha casa até a casa da minha avó. Detalhe que eu estava de pijama, e fui de pijama mesmo. Tomei o bebê dos braços dela e o coloquei no carrinho. Encostei meu peito bruscamente no peito da Maledite, literalmente peitando ela, e disse: na próxima vez que você levantar a voz para algum dos meus primos, não vai existir nada e nem ninguém que me impeça de merendar você na porrada. Ana podia ver o ódio nos olhos dela, como se ela quisesse me matar. Mas ela sabia que se alguma coisa acontecesse comigo, a família inteira ia se voltar contra ela. Toda a família percebeu que ela também estava interessada pelo dinheiro do meu tio. E quando ele perdeu tudo, ela passou a tratá-lo mal, o que fez com que todos tomassem ranço dela. Até o meu tio a trata com desprezo. É como se todo o encanto tivesse acabado. Hoje em dia, ela não é próxima de nenhum de nós. Se tornou amargurada e infeliz. Vive doente pelos cantos, praguejando sozinha. Não me resta dúvidas que ela invejou tanto o casamento do meu tio com a Karine que foi capaz de conspirar contra ele, além de fazer amarração para que ele ficasse preso a ela. Mas a vida lhe cobrou um preço bem alto ao lhe privar de realizar o seu sonho de ser mãe e a manter presa em um casamento sem amor, ligada a uma família que não a suporta. Espero que esse relato ajude as pessoas a confiarem mais na lei do retorno. Desculpe por ter ficado um relato grandinho, agradeço pela oportunidade de contar o meu relato. Beijos para você e sua família. Um beijo para você, muito obrigada pelo seu relato. Ai, ai, ai. E é incrível como as pessoas ficam cegas ao redor. Nem todos, você não ficou. Ali a magia não pegou, não. Como que tem coragem, gente? Né? Se for alguma coisa assim mesmo, realmente fez alguma coisa intencional para que outra morresse, para que... Ai, credo. Né? A raiva desse povo. Mas tá pagando. Ah, tá pagando.